Alô, Camila. Sucesso, hein? Boa noite, Rodrigo. Tudo bom? Grande Messias, tudo bem? Boa noite. Esperar nossos convidados. Chamamos aqui. O Projeto Mãos na Massa viu uma solicitação. Ao vivo. Perguntas, arroba 10 perguntas. Hoje a nossa live entrevista live é com Célia Chaim, presidente do projeto Mãos na Massa, e Arthur Chaim, fundador do projeto Mãos na Massa. O Arthur, que em setembro de 2022, hoje ele volta para contar as novidades, e eu quero também saber sobre aquela viagem da Tanzânia que a sua mãe não queria, você voltou mais magro, mas tudo bem, daqui a pouco você volta. Muito obrigado por estar aqui novamente no 10 Perguntas. Obrigado, muito obrigado pelo convite, boa noite. Oi, Zé, tudo bem? Boa noite. Eu continuo Zé, tudo bom? Depois de 8 anos sofrendo, Zé, com esse menino aqui. Cresceu, tem juízo, mas eu continuo sendo uma mãe. Mas tá mais forte, porque do jeito que você falou aí na entrevista que ele voltou 3 quilos mais magro, não é o que eu tô vendo aí. Não, mas isso faz tempo, né? Ah, entendi. Muitas novidades, Arthur? Bastante. Tem bastante para conversar a última vez foi em setembro de 22 que a gente conversou. Você e o Joaquim, que é outro cofundador do projeto. A gente tem bastante coisa, bastante evolução. Quase 3 anos. E você não estava nem no Brasil, estava nos Estados Unidos, não é isso? Eu morava lá, eu morei lá até junho do ano passado e voltei para São Paulo a partir de julho de 2024. Tá certo. Tá. Bom, deixa eu já mandar um abraço às pessoas que estão entrando aqui, Duarte, tá bastante gente entrando, isso é bom que mostra o quanto esse conteúdo que, mais uma vez, vamos trazer aqui para o 10 Perguntas, que é o projeto Mãos na Massa. Arthur, vamos lá. Como é que começou esse projeto? O que te moveu? Quer dizer, a história da Tanzânia, se você puder falar rapidamente, é legal, porque vai enaltecer a história de como começou, o que te motivou, em que momento, aonde deu origem isso do Mãos na Massa. Lógico, obrigado. Bom, essa viagem a brincadeira que eu voltei 3, 4 quilos mais magro, foi em junho e julho de 2017. Eu fui com um grupo de amigos da minha escola para Tanzânia, junto com uma ONG chamada World Challenge. Essa ONG, basicamente, ela organiza viagem para alunos de 15, 16, 17 anos para vários lugares do mundo que necessitam de ajuda. E a gente se juntou, foi um trabalho de mais de um ano de organização da viagem, arrecadar dinheiro para a gente poder realmente viajar e passar essas 2 semanas na Tanzânia. E na Tanzânia a gente viajou com a intenção de reformar uma escola para as crianças da comunidade local. E foi uma viagem que eu digo até hoje que foi uma das melhores da minha vida, foi muito sofrida, dormimos em barracas, basicamente não tomamos banho por 2 semanas, mas eu nunca voltei tão feliz de uma viagem como essa da Tanzânia. Então, voltando para o Brasil, depois dessas 2 semanas lá, juntei alguns dos meus amigos que participaram da viagem, minha mãe, a Célia, que hoje é presidente do projeto, ela é arquiteta,
e disse que queria fazer algo aqui em São Paulo. E a ideia inicial era fazer uma viagem perto de São Paulo, de 1, 2 semanas por ano, para poder Certo. reformar, ajudar alguma coisa pontual. E, bom, conversa vai, conversa vem com meus amigos, com a Célia, com o Adriel, que é hoje nosso chefe de obra e coordenador dos voluntários. Acabamos iniciando a obra de reformar a casa de um casal de deficientes visuais, Sid Clay e Luciane, que essa foi a nossa primeira obra, que todo mundo guarda com muito carinho. Sim. E quem é que mexe com o dinheiro? É a mãe? A presidente? Mexer com dinheiro é uma figura de linguagem, né? Quem arrecada e vai atrás do dinheiro, que é uma das... Essa é a maior dor de uma ONG, né? Mas, graças a Deus, Deus nunca falhou com a gente e no momento que a gente mais precisa, o recurso acontece. Seja através de doação, de parcerias, de material de construção, de pessoas que se engajam de coração, de pessoas que se voluntariam e colocam as mãos na massa. Mas a parte organizacional e financeira sou eu que mexo, sim. Com o maior rigor do mundo. Imagino. Ele comentou falar sobre a primeira pessoa que vocês ajudaram. Eu li um pouco da história, acho que você estava numa estrada, viu alguém. Acho que foi isso que eu lembro um pouco disso. Mas, em todo caso, conta essa primeira. Como é que foi essa primeira pessoa que vocês ajudaram? Como transformou a ideia em ação, literalmente, colocar as mãos na massa pela primeira vez? Então, o primeiro beneficiado, como eu disse, foi Sid Clay e a Luciane, que era um casal de deficientes visuais. A casa deles era no Embu das Artes. Infelizmente, a Luciane faleceu nos últimos 2 anos, mas o Sid Clay estava firme ainda. A gente fez uma visita para ele no mês passado, ele está super feliz e agradece a gente todos os dias por que a gente proporcionou. E no começo era eu e mais 3, 4 amigos, que são os outros cofundadores da ONG, e a gente foi todos os sábados de setembro de 2017 até janeiro de 2018. O nosso grupo de 5, quase nenhum falhou, quase nenhum final de semana, lógico, alguns aqui ou não, mas a gente ia todos os finais de semana com a minha mãe e com o Adriel, e com isso tudo, nossos amigos viram que a gente estava se engajando. Foi, acho que, o primeiro projeto da nossa escola, da nossa comunidade, que o resultado era tangível. Porque tinham vários outros projetos na escola, mas nenhum tinha um resultado tangível que nem o nosso, que você via no dia a dia evolução e a cada semana, a cada mês, vendo o tijolo subindo. Então, acho que engajou muito da nossa comunidade e em 2018 tivemos uma virada de chave para ter vários voluntários ajudando a gente e ter a casa cheia todos os sábados com várias pessoas ajudando. Sério, você me falou que somos alunos de 2 colégios, que a gente sabe, colégios tops. São, né? são escolas particulares de São Paulo. São mais de 2 hoje. No começo, começou com a escola do Arthur. Hoje são são vários colégios de São Paulo. O que nos limita são o número de vagas. Nós abrimos 50 vagas de voluntariado por ano e é um programa de 1 ano. Então, Sim. Quem se compromete, e aí nesse processo seletivo, o Arthur e eu e outros líderes, nós fazemos as entrevistas, passamos por um processo e nós prometemos sangue, suor e lágrimas, porque eu falo para os voluntários, você vai ficar muito chateado de acordar aos sábados às 6h30 da manhã, vindo de uma balada, vindo de uma festa na sexta-feira, mas eles chegam aqui, o nosso ponto de encontro é sempre nos Jardins, eles chegam aqui com um sorriso nos lábios e vão às obras e trabalham e levantam o balde de cimento e sabem e reconhecem que estão fazendo a diferença na vida das pessoas. Então, depois que você vai uma vez à obra,
que você conhece a história da família que você está ajudando ou da instituição que você está mudando a vida daquelas crianças, você não volta atrás. Esse é o ponto-chave que faz a transformação desses voluntários. Quais são as escolas? Pode falar? São Paulo, São Francis, hoje nós já estamos com algumas faculdades, como FATEC, Mauá, GV, nós temos alunos de Bandeirantes, nós temos também alunos da Chapel, a gente tem alguns alunos das grandes escolas de São Paulo. Não temos outras porque nós não temos braço para aumentar as vagas. Célia e Arthur, como eu falei há pouco, são escolas, vamos dizer, as escolas particulares tops da cidade de São Paulo, certo? Geralmente esses alunos, o Arthur e esses que estão com eles são diferenciados, mas geralmente esses alunos, mãe, Peras, Portijo, Europa, não é o nosso perfil, porque são pessoas de uma classe social acima da média, ok? Como é que foi fazer essa virada de chave? Porque tudo bem, o Arthur foi com amigos, eram 2, 3, 4, 5. Hoje, pelo que eu estou vendo, já tem fila de espera. Como é que foi mostrar isso para essas pessoas, esses colégios, essas pessoas que estão em colégios AAA, para o projeto Mãos na Massa? Antes de eu deixar ela responder essa pergunta, me veio à mente uma história. Dentro da obra do Sítio Clay da Luciane, que foi nossa primeira obra, o filho de um dos empreiteiros que estavam ajudando a gente na obra, ele disse para o Adriel que ele morria de vergonha do trabalho do pai, que ele não gostava, que o pai dele estava mexendo com obra todos os dias, que ele era empreiteiro, que era mal visto pelos amigos dele. E aí o pai dele convenceu ele de um sábado, ir na obra e mostrou que alunos das escolas de elite de São Paulo estavam passando o sábado deles na obra e ajudando alguém por nenhuma remuneração de valor, mas pela vontade de a gente estar lá mesmo. E aí o menino virou para o pai, o pai contou para a gente, falou, nossa, esses meninos todos devem ter piscina na casa, devem frequentar clube, mas eles preferem passar das 8 às 2 do sábado deles aqui, no meio do sol, 30 graus, carregando tijolo, carregando balde, Sim. Mexendo em massa. E desde então o filho trabalha com o pai, ajuda a família e tem orgulho do que o pai faz. Então, vou deixar agora ela responder a sua pergunta. E o pai contou para a gente isso extremamente emocionado e chorando, porque ele trabalhava de sol a sol para formar esse filho. Então, ele falava, ele tem vergonha de mim do que eu faço, mas o que eu faço é para poder dar uma escola, um estudo e sustentar esse menino. E precisou os Mãos na Massa irem lá para darem uma lição de vida, e ele me abraçou a gente, o pai, e falou, a senhora não sabe o que a senhora fez na minha família. Muito obrigada. Então, tá aí, quando você vai numa obra, quando você transforma a vida de uma pessoa, não é só nós estamos transformando a vida do beneficiado, nós estamos transformando, como exemplo, a vida dos empreiteiros que nos ajudam, né? Carpinteiro, que são os contratados, porque a gente não dá conta de fazer elétrica, hidráulica, Sim. Trabalhos especializados nós não fazemos. Nós transformamos a vida do voluntário e a vida da família do voluntário também, que começam a respeitar o que o próprio adolescente está fazendo e se engajando para poder, com a história que ele chega em casa sendo transformado e podendo, ele conta para o irmãozinho que o irmãozinho também quer vir ajudar. Então, é um passo a passo que nós estamos dando que faz com que a nossa missão, que o nosso dia a dia seja transformador e a gente alcance mais e mais pessoas todos os dias.
Célia, com esse, qual foi a hora que você, o Arthur e toda a equipe falou, gente, não tem mais volta. Agora é olhar para frente e o passado é passado. Qual foi esse momento? Eu acho que nós nunca pensamos em desistir. A gente encarou isso. Quando o Arthur trouxe essa vontade, eu vou ser muito sincera com você. Eu, conversando com meu marido, eu achei que era um entusiasmo de adolescente e assumi com o Jorge, meu marido, falei, olha, bem, eu acho que vou ter que acabar essa obra, porque eu não vou prometer para um casal de deficientes que nós vamos começar e largar isso no meio. Então, na hora que eu assinar minha palavra com essa família, com esse casal, nós vamos até o fim. E eu acho que esses adolescentes daqui a 2, 3 semanas vão arrumar programas diferentes e vão desistir. E o Jorge falou, Célia, vamos acreditar no sonho dele, nesse chamado que ele teve. Porque eu só posso traduzir isso hoje em dia, eu sei que ele foi chamado, que ele teve uma missão, que ele tem uma missão a cumprir, porque até hoje, depois de 8 anos, quando a gente fala do Mãos na Massa, o Arthur brilha o olho e ele encara com toda a seriedade, como se fosse no primeiro dia. É a nossa pauta em todo jantar. Claro. É a nossa pauta hoje em dia em todo jantar. É uma pauta de família até hoje. Com brigas e vitórias e tudo mais. Mas faz parte. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço para várias pessoas que estão aqui. Sandra Denise, ela é da Lourenço Castanho, se eu não me falha a memória. É a esposa de um grande amigo nosso, Gilberto Giba. Tem muita gente, o Messias, muito obrigado por estar aqui com a gente. Trindade, da cidade de Santos. Olha como é importante. A Alan Laranjeira, obrigado por estar aqui com a gente. Laila Oliveira, Trindade de Santos. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Lari Nunci, é isso? Lari Nunci, é isso? Entrou, obrigado por estar aqui com a gente. A divulgação do trabalho de vocês é isso, é sucesso. Tem muita gente entrando aqui, tem gente de Salvador, de Porto Alegre, é muito bom. Quem sabe o Mãos na Massa não começa aí a andar pelo Brasil, né? É sempre um sonho. Atender mais pessoas e beneficiar mais pessoas. Quando a gente... A fila é grande, viu, Zé? A fila de espera é muito grande e talvez o nosso maior desafio é descobrir, definir quem vai ser o próximo beneficiado. Essa é a minha maior dor, que essa escolha acaba sendo essa visita ao local, essa entrevista com a família, sou eu e o Adriel, que é o nosso coordenador de obras. É claro que existe um processo seletivo, a pessoa se inscreve pelo Instagram ou pelo site, as famílias entram numa fila e nós muitas vezes as fazemos esperar 1 ano, 1 ano e meio, sendo que tem goteira dentro da casa, ela está correndo risco, os filhos estão doentes. Eu fiz uma entrevista com uma família que elas não têm janela, então chove dentro da casa. E você fala, o que te custa arrumar uma janela? O que me custa é porque tem 10 na frente, esperando não só a janela, como o telhado, como a porta. As pessoas não têm... O banheiro é externo e o banheiro não tem porta e o telhado do banheiro não existe. E assim vai. São tantas histórias que a gente quer, não sei se alcançar o Brasil inteiro, mas alcançar cada vez mais pessoas e poder ajudar pessoas que estão aguardando nossa boa vontade e nossa união, né? Que eu acho que através dessa união, dessa força que nós trazemos, é que nós vamos ajudar mais e mais beneficiados. Tá certo. Bom, são 9h20. Para você que está chegando aqui na nossa live, eu sou José Augusto Arruda, hoje entrevistando aqui dentro do 10 Perguntas, Célia Chaim, presidente do projeto Mãos na Massa,
e Arthur Chaim, fundador do projeto Mãos na Massa. A minha produtora está mandando uma mensagem aqui pelo Zap, dizendo que essa parte que você falou vem a calhar com a quarta pergunta, e parece que falhou, não deu para gravar. Vou formular a pergunta, porque ela vem de fora de São Paulo. Escolher quem vai ser beneficiado deve ser umas partes mais delicadas. Como funciona esse processo de triagem? Quais critérios vocês consideram e que equilibram o emocional com o racional nessa escolha? Então, Zé, a grande mudança que nós fizemos do início de 2024 até hoje é que nós estamos fazendo mais de uma obra, nós conseguimos fazer algumas parcerias com outras ONGs e nós estamos tocando mais de uma obra por vez. Neste momento, nós estamos tocando, a gente fala tocando, né? É um termo de engenharia, mas nós estamos, ao mesmo tempo, construindo ou reformando 5 obras, tá? Em passos e em fases diferentes, ok? Para atender o maior número de pessoas. O processo se dá através de uma inscrição que é feita pelo site e também pelo nosso Instagram, projeto_mãos na massa. Essa inscrição tem alguns critérios. Você precisa ser dono, se você tem um lote ou uma residência, você precisa ser dono desse lote, então, ou dessa ocupação, e estar desse terreno, e você estar nesse lugar, ter posse desse lugar há mais de um ano, tá? Então, você precisa ser proprietário. Nós não reformamos ou construímos em locais alugados, porque não faz sentido você investir um valor para uma família que depois que ficar bonitinho, reformado, acabado, o proprietário vai falar: logo você está despejado e essa propriedade linda, reformada, eu vou alugar pelo triplo do valor. Ou ele vai pedir o triplo do valor para a família. Quando é instituições, que nós também estamos ajudando, então, por exemplo, nós reformamos quadras poliesportivas para crianças fazerem esporte e você trazer crianças para a comunidade, para que elas não fiquem na rua. Essas instituições também têm um local no site para que elas possam se inscrever e, ao mesmo tempo, nós estamos tentando fazer uma residência unifamiliar e uma instituição para que a gente possa não só atender uma família, que já é muito, mas atender o maior número de pessoas e isso se proliferar. Então, só para você ter uma ideia, o ano passado nós conseguimos reformar 4 SAICAs em parceria com a Decor Social, que é uma outra ONG. Essas SAICAs são serviços de acolhimento para criança e adolescente, são crianças que são tiradas, o Conselho Tutelar as tiram das famílias e das ruas, colocam elas em casas, em abrigos, e esses abrigos a prefeitura toma conta. E elas abrigam 17 crianças cada uma. E os Mãos na Massa vão nesses abrigos e reformam a parte elétrica, hidráulica, parte civil, pintura, e a Decor Social entra fazendo a parte de decoração como se fosse uma casa-cor. Então, eles ficam com uma casa super bonitinha, com quarto, com mesinha, e se sentem acolhidos. O ano passado, nós fizemos 1.400 metros, 4 unidades de 350 metros cada uma, e cada uma nós abrangemos com isso quase 250 pessoas, entendeu? Então, nós estamos tentando fazer um contraponto entre instituições
e residências unifamiliares. Posso, Zé? Oi. Só queria complementar em uma das coisas. Você perguntou quais são os critérios. Além de ter terreno próprio, estar morando lá mais de um ano, um dos pontos mais importantes dos nossos critérios é a segurança dos nossos voluntários. A gente já está rodando a ONG há 8 anos, vai completar 8 anos, e a gente nunca teve nenhum acidente, nunca teve nenhum problema de segurança. A gente sabe que São Paulo é uma cidade extremamente perigosa, principalmente nesses locais que necessitam de mais ajuda. E a gente Sim. tem um critério extremamente rigoroso de não expor nossos voluntários a nenhum tipo de risco. Então, esse é um critério que a gente leva muito a sério e que tem que ser cumprido. Outro critério é que seja até 1 hora do centro de São Paulo. Então, nós pegamos como referência a Avenida Paulista e tem que estar num raio de 1 hora. Com isso, nós conseguimos atingir 8 cidades. Diadema, Santo André, São Caetano, Imbu. São 8 cidades que nós já fizemos obras. Nós já estamos na 25ª obra atualmente, mas Certo. até um raio de 1 hora para que nós possamos ter esse deslocamento com facilidade, tanto durante a semana quanto nos finais de semana, e temos controle dessas obras. O ponto de referência é a Vila Paulista? A Avenida Paulista, a Avenida Brasil, tanto faz. É um marco aqui perto do... Ou deixa que eu puxo. A gente faz um raio de até 1 hora. Guarulhos. Agora, essa obra que nós estamos... os voluntários estão indo é em Guarulhos, perto do aeroporto de Cumbica. Então, até 1 hora, 1h10, nós já fizemos Suzano, que é um pouquinho mais longe, deu 1h15, mas a gente procura não ser mais longe do que isso, entendeu? Então, segurança, terreno próprio, logística. Exatamente. Tá certo, tá certo. Bom, enquanto vocês tomam água, deixa eu mandar falando em ajudar o próximo. Deixa eu mandar um grande abraço para Bibi Fragelli, Patrícia Pucci e Ivone Furtado. Elas que são do Casulo para a Rua. É uma ONG também. Eles fazem sacos de zumbi impermeável e entregam para as pessoas que hoje moram nas ruas. Muito legal, está chegando inverno. Então, esse saco impermeável teve até um prêmio que a Bibi Fragelli recebeu por esse apoio, por esse trabalho que eles fazem. Já faz há mais de 3 anos e são um dos nossos apoiadores. Casulo para a Rua é um saco de dormir quente e impermeável para abrigar pessoas em situação de rua e fornecer trabalho de renda digna a custo deles em situação de vulnerabilidade. @Casulo para a Rua. Se quiser saber um pouco mais, está aí o Instagram deles. E o Ricardinho, que a minha produtora está pedindo para falar desde o começo, se eu não falar, ela me corta aqui. Esse mês de abril, a gente não pode esquecer que é o mês azul, dedicado à conscientização sobre os transtornos do espectro autista. E o programa 10 Perguntas une sua voz aos que lutam por um mundo mais respeitoso, inclusivo e acolhedor. É o que vocês fazem com muita maestria. Parabéns vocês mais uma vez. Bom, está chegando muitas perguntas, chegou uma de Salvador. Vou falar para a Célia, porque a Célia que é a que eu reparei é o que cuida. Vamos lá, então. Vamos falar um pouco de investimento. Hoje vocês têm uma noção clara de quanto custa cada obra, os custos variam muito, e como lidam com os imprevistos financeiros no meio do caminho. Eu tenho alguns contatos com algumas construtoras e eu tenho visto que o custo da obra, diante desse mercado louco, está bem sazonal. Eu escutei uma entrevista sua que você fala que só começa a obra com o dinheiro em caixa. Então, como é que você chega nesse valor? Então, Zé, a gente tem esse critério também. A gente só começa a obra com dinheiro em caixa. Porque nós não podemos prometer para o beneficiado a conclusão de uma obra e parar no meio. E contar Sim. com o futuro, entendeu? Então, e todo mundo sabe que quanto mais longo é o processo de obra, mais custoso ele fica.
Então, nós fazemos uma planilha financeira, a gente faz um projeto de casa pequeno, nós fazemos uma planilha de custo, levantamos mão de obra e fechamos um valor. A partir dali, o que nós conseguirmos de doação, aí nós temos parcerias com algumas construtoras que nos ajudam muito, e também alguma doação de pessoa física, tintas, materiais e doações pontuais. Certo. Mas, para que nós iniciemos a obra, a gente precisa ter esse valor. Normalmente, uma casa do tamanho do Mãos na Massa, que é entre 60 e 70 metros quadrados, porque nós trabalhamos com pessoas que têm alguma deficiência física ou famílias que têm 2 ou 3 crianças. Então, são necessários 2 quartos. Quem é deficiente, quem é PCD, quem tem qualquer tipo de deficiência não mora sozinho. Então, precisa ser 2 quartos. Aí nós fazemos um módulo e custa em torno de R$80 mil, tá? Fazendo um custo de R$1.200 um metro quadrado, fazendo... Hoje nós trabalhamos com alguns materiais sustentáveis, nós usamos uma telha de tubo de pasta de dente, que é uma telha reciclável, e ela é térmica, antibactericida e anti-chamas. Isso é muito importante para casas que são coladas umas às outras, porque um rojão, uma propagação de fogo, uma faísca de uma outra unidade não se propaga nessa casa. Então, Sim. apesar dessa telha ser um pouco mais cara, nós optamos por ela. E ela também é um material sustentável. Nós trabalhamos com o tijolo autoportante, porque ele não precisa do acabamento. Então, a gente deixa e só dá o acabamento da tinta. Então, não preciso pôr massa, chapisco, nada disso. E usamos todas as instalações externas, porque aí você não precisa quebrar o tijolo, fazer... Então, quando nós iniciamos uma obra, nós sabemos exatamente quanto nós vamos... quanto ela vai custar. Sim. E aí, a gente junta o caixa, faz eventos, conversa com os parceiros, conversa com os fornecedores. Na hora que nós estamos com dinheiro em caixa, esse dinheiro não precisa... essa doação, muitas vezes, você fala com uma construtora, ela fala, eu vou doar X. Tá bom, então eu vou fazer essa obra em 4 meses, você pode me doar um pouquinho por mês. E eu faço um acordo e eles vão desembolsando em 4 meses, entendeu? E mandam material, mandam cimento, mandam areia. Porque para nós não faz diferença se é dinheiro ou... Nós até preferimos material. E nós não temos nem local para guardar. Então, à medida que a gente vai fazendo o cronograma de obra, eu vou dizendo, no próximo mês nós vamos cobrir a obra, no próximo mês nós vamos levantar as paredes. E aí eu vou pedindo para as parceiras entregarem os materiais. Célia, sinta-se à vontade em falar quais são as construtoras, pode falar? Tecicop é uma grande parceira, a Teses me ajuda muito com doação de tintas, materiais, louças, a Tecicop é maravilhosa, sempre está do nosso lado. Pois eu vou mandar essa entrevista mais uma vez, vou mandar essa entrevista, eu já mandei a primeira vez, vou mandar novamente para a Cury Construtora, quem sabe, né? Opa! Fábio Cury, por favor, me ajuda aqui o Mãos na Massa, vou mandar para ele, pode deixar comigo. Arthur, sua mãe falou sobre o tijolo e tal, e um desses, não sei se foi uma entrevista, eu vi o pessoal agora fazendo meu Deus do céu, agora me deu branco aqui, nossa, isopor, é isso? Com isopor, é isso mesmo? Os tijolos, na verdade, eles são de materiais... mas se um tijolo normal custa 0,60 centavos, esse de isopor custa R$6.
ainda é inviável. Ainda é inviável, tá? A gente quer chegar nisso, mas ele ainda no custo final, pode ser que daqui a um tempo eu tô estudando esses materiais sustentáveis mais leves e eles têm a furação já para os ferros. Hoje a gente está usando o tijolo autoportante, que tem essas furações, mas ele é pesado ainda. Sim. Esse vai ser o futuro, mas atualmente nós ainda não conseguimos usar esse material pelo custo dele. Falamos em TechCorp, alguém está mandando, não sei o nome da pessoa, me desculpe, está mandando um abraço e está contente de participar do projeto. Deve ser o Felipe. Legal. Felipe Saad, Obrigado, que é nosso grande parceiro há muito tempo. E Zé, em cima da TechCorp tem um comentário da Vanessa Maria, que foi uma das nossas beneficiadas lá em 2019. Oi, Vanessa. A Vanessa está por aí. A gente fez uma casa muito bacana para a Vanessa. Se Deus quiser, a Vanessa tá dentro tá sempre junto da gente. Ela morava num local não acessível, tinha uma dificuldade muito grande, porque a casa em que ela morava com a mãe tinha muitos degraus e ela não conseguia nem pegar a perua da Atende, que é um serviço que a prefeitura disponibiliza, para poder fazer fisioterapia, para poder participar de todos os tratamentos que ela precisa. E nós fizemos uma casa para ela ao nível da rua e hoje ela tem liberdade, ela toma sol, ela manda foto para a gente dela na sacada, né, Vanessa? Legal. Porque ela mudou, ela se beneficiou e ela tem essa liberdade de ir e vir. Tá certo. Arthur, está entrando bastante gente na nossa live e chegou uma aqui de Ribeirão Preto, que a minha produtora está mandando aqui, até passei aqui alguma coisinha para o papel. E aqui a pergunta é a seguinte: o projeto começou com foco em um determinado público específico, ok? Hoje, como evoluiu o perfil das pessoas atendidas e quais são os setores e realidades que vocês alcançam atualmente? Vocês já falaram um pouco desse público, há 2 anos e meio atrás e no nosso início aqui. Mas tem muitas pessoas entrando na live agora, e aí essa pergunta chegou em Ribeirão Preto. Por favor. Claro. Vou começar do começo aqui. Então vamos lá. O projeto Mãos na Massa tem a intenção de construir casas ou reformar casas para pessoas com deficiências ou em vulnerabilidade social. Então, por quê? Muitas pessoas me perguntam por que vocês escolheram um nicho, que são pessoas com deficiências. Bom, tem duas razões. A primeira razão é que pessoas com deficiências, eles não têm autonomia no dia a dia. Como minha mãe acabou de explicar o caso da Vanessa, que ela não tinha autonomia de sair da casa dela para ir para fisioterapia, para ir tomar os tratamentos necessários. E muitas pessoas no Brasil trabalham durante a semana, recebem o seu salário e no final de semana pegam um amigo, um familiar, um parente e tiram algumas horas para reformar sua casa, construir algo no quintal ou fazer alguma melhora. Mas pessoas com deficiências, eles não têm habilidade por falta de movimento, dependendo da deficiência dessa pessoa. Essa é a primeira razão. A segunda razão, tem um grande número de pessoas com deficiências no Brasil. Tem mais de 16 milhões de pessoas com deficiências no Brasil, e em São Paulo tem entre 1 e 2 milhões. Ou seja, 10 a 15, uns 5 a 10% da população brasileira. Com algum tipo de deficiência, seja auditiva, visual, física, motora. E essas pessoas no Brasil têm uma dificuldade muito grande de conseguir um emprego, de conseguir um salário mensal, porque tem um preconceito muito grande. Por enquanto, em vários países que já estão desenvolvidos, tem até cota de pessoas com deficiências que tem que estar em cada empresa. A gente tem isso,
mas essas pessoas talvez não estejam no mercado, eles estão no mercado de trabalho, esse nicho tem aumentado cada vez mais, os call centers têm aceito, a gente viu uma evolução nos últimos 10 anos das empresas, mas talvez a formação e o ganho deles e o custo de vida que a gente enfrenta nas metrópoles e nos grandes centros não sobre para que eles construam eles mesmos, fora os remédios, tratamentos, etc. Porque tem um custo adicional que a gente sabe que nem sempre é provido pelo governo. Então, coincidentemente, hoje, além de ter 10 perguntas, também trabalho na área da música. E o meu baterista do grupo que eu estou produzindo, ele tem a deficiência visual. E ele é baterista. Hoje ele me ligou chorando, me pedindo mil desculpas, mas ele teve que sair do grupo, porque ele, com essa deficiência e tal, ele precisava ter uma remuneração melhor. E hoje ele foi contratado por uma empresa, que ele não me falou qual é, que vai trabalhar. Então, acho que vem de acordo com o que vocês estão falando. As empresas estão começando a dar esse valor a essas pessoas. A empresa hoje, por lei, tem 5% dos empregados dela devem ser pessoas com algum tipo de deficiência. O que eu acho maravilhoso. Só que, muitas vezes, se você olhar no jornal, existem empresas oferecendo vagas, procuram-se pessoas com deficiência para tal vaga. Acontece que nem sempre a vaga oferecida ou a pessoa consegue preencher porque ela não está preparada para aquele tipo de vaga. Acho que nós estamos melhorando e nos capacitando cada vez mais. O Brasil está se tornando cada vez mais inclusivo. Nós temos, acho que, 8.000 ONGs trabalhando. Eu hoje faço parte de N comissões, de muitas comissões, de outras ONGs, e eu vejo cada vez mais pessoas engajadas, que nem o Arthur, que nem eu, ajudando outras pessoas, mas nós temos quantos? 17, 18 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. Então, existe um gap aí entre o mercado e essas pessoas que talvez não estejam preparadas para suprir as vagas de mercado. Que daqui a pouco eu acho que isso vai engatar. Nós vamos nos preparar, as ONGs estão preparando, a gente está lançando, as ONGs estão lançando cursos profissionalizantes. Eu acho que existe um caminhar aí, mas, como tudo na vida, é um trabalho de formiguinha e de amadurecimento. Deixa eu aproveitar e mandar um grande abraço para a Ana Lúcia Ciscato, ela é professora e educadora da Escola de Dança Lápis de Seda em Florianópolis. Ela era de São Paulo, se mudou para Florianópolis e inaugurou uma escola de dança para pessoas que têm deficiência muscular e intelectual. 70% dos alunos têm deficiência. Que bárbaro. Ela, pensando nisso há pouco tempo, mais uma vez, ela comentou comigo que já acho que estão indo para a segunda Olimpíadas para fazer a abertura com a companhia dela. Teve em Londres, foi convidado para ir em Londres fazer a abertura da Paralimpíadas, e na próxima Olimpíadas já foram convidados novamente. Quer dizer, então tem muita gente fazendo trabalho de inclusão. Como você falou, o Brasil é mais inclusivo. Falta muito, né? Mas estamos no caminho certo. Estamos no caminho certo. E se não der o primeiro passo, não chegaremos nem lá na frente na estrada. Não certo. Importa que tamanho que é o passo, Zé. Eu, às vezes, acho que a gente faz pouco, que tem muita coisa, mas nós estamos fazendo alguma coisa. Eu acho que certo. Quando a gente acorda de manhã, você fala, eu posso fazer. Um pouquinho que eu faça ajuda alguém. Maravilha. São 9h45. Para você que está chegando aqui agora na nossa live, eu sou o José Augusto Arruda, hoje entrevistando aqui dentro de 10 perguntas, Célia Chaim, presidente do projeto Mãos na Massa, e Arthur Chaim, fundador do projeto Mãos na Massa.
Sério, o último ano eu sei que tiveram várias mudanças. Algumas das suas entrevistas você comentou, né? Compartilha com a gente o que transformou recentemente o projeto e quais são os próximos passos, os sonhos que vocês têm pela frente, os sonhos que vêm pela frente. Desculpa. Nós fizemos um processo de aceleração na Glocal. São 100 ONGs que se inscrevem, de 100 mais ONGs que se inscrevem, e 10 ONGs a 12 ONGs são escolhidas para passar por uma profissionalização. É um processo de 4 meses que eles nos ensinam e nos mostram o que você tem de certo e o que você pode melhorar em alguns pontos. Eu acho que isso me tirou muitas lágrimas, foi um descascar de cebolas. Imagina. Porque foi um processo muito difícil da gente olhar para nós mesmos e vermos que nós tínhamos que fazer algumas mudanças, mas, por outro lado, foi gratificante no momento que você fala a minha missão, a minha transparência, o meu intuito e o que nós temos como no coração está é concreto, é válido e é a mesma coisa do dia que foi fundado até hoje. Então, esse processo foi um processo meio... Nós fizemos um curso do que a gente tinha que melhorar. E nós caminhamos. Então, nós contratamos pessoas, nós estamos entrando... Tivemos 2 projetos aprovados na Lei Rouanet, estamos escrevendo um livro, escrevemos um livro, o Arthur e eu, sobre a história da ONG. Nós queremos fazer um livro para cada beneficiado, contando o que a gente já fez, para que outras pessoas, para que nós possamos servir de exemplo para outras pessoas. São livros infantis, para que as crianças entendam o que é inclusão, o que é acessibilidade, o que é lidar com uma pessoa que tem algum tipo de deficiência. E esse projeto já foi aprovado pela Lei Rouanet e agora nós vamos viabilizá-lo no 2º semestre. Levantam todos os números. Você levantou todos os números? Nós levantamos todos os números da ONG, do começo até agora. Nós fizemos uma avaliação pós-ocupação em todas as obras, como foi para cada uma das obras, o que nós erramos, o que nós acertamos. Nós listamos todos os voluntários, fizemos, vamos dizer, um processo que nos custou tempo, dinheiro e dedicação. Mas hoje a gente se sente, com isso nós ganhamos 4 certificações, que são reconhecimentos no âmbito federal, estadual e municipal, que engajam, que assinam a veracidade e a transparência da ONG, o que nos é muito gratificante, sabe, Zé? Sim. Mas tudo isso é uma transformação. Você perguntou o que nós mudamos no ano passado, e principalmente nós fizemos parcerias com outras ONGs, o que nos possibilitou fazer uma abrangência maior em outras obras, porque às vezes a ONG pode ter um recurso e nós entramos só com a mão de obra, elas entram na parceria com o material, elas entram de alguma forma nessa soma, coisa que a gente não fazia antes. Eu acho que você comentou agora, o Quinte errou. Não dá para falar que errou. Não tem. Não. O que vocês fazem, de repente uma porta não ficou do jeito que ficou, mas, poxa, só o fato de estar acolhendo essas pessoas, o menos é mais, né? Todo mundo fala hoje, o menos é mais. Então, não dá para falar que tem
que tem erros. Eu você achar que errou, porque só tem acerto. Vocês estão aí há quantos anos nisso, nessa luta toda? Já tá, olha quantas ONGs estão uma se falando uma com a outra em prol de uma situação. O governo poderia ajudar até muito mais, inclusive, né? Penso eu. Não, eu tenho muito orgulho do que a gente conseguiu até agora e são pontos a melhorar. São pontos a melhorar, sempre, é isso. Sempre a gente tem que pensar em como melhorar para o próximo beneficiado ter mais segurança, sempre tem algo a melhorar. Isso que a gente aprendeu nesses últimos 8 anos. Acabou de entrar aqui na live uma amiga minha chamada Juliana Osso, ela é da GR, ela faz, acho que na empresa que administra condomínios, e ela comentou aqui agora pelo WhatsApp, pede para ela falar uma coisa que outra vez eles falaram também, mas fala de novo, e vocês já comentaram hoje, recursos. Como é que faz para manter sustentavelmente tudo isso? De onde vem? Como é que faz? Bate na porta, tem aí o Rouanet, ela pediu para eu falar sobre isso novamente. Então, obrigado, Juliana. Nós fazemos muitos eventos. Só o ano passado nós fizemos 10 eventos. Que tipo de evento? Almoço beneficente, eventos em escola. Nós fazemos agora uma Copa, que é um jogo de futebol para 160 meninos. 160 meninos, que são 14 times de futebol, que entram patrocinadores, que acreditam na nossa causa, os meninos compram a camiseta, é um dia inteiro numa escola, todo mundo contribui. Nós fazemos jogo de tranca, que os pais vão, os pais dos voluntários ajudam, compram. De tudo. A gente faz de tudo. A gente vende camiseta, a gente pede para que mais que nós fizemos no ano passado? Nós fizemos, eu me lembro... A gente participa de algumas... festa junina, né? Festa junina no Clube Monte Líbano, eles abriram para a gente 2 dias, então a gente monta a barraquinha, toda a renda vem para o Mãos na Massa. Então são pessoas que acreditam na nossa causa, que abrem um espaço, a gente trabalha o dia todo. Nós temos agora, no mês de maio e junho, nós temos 5 eventos agendados. A gente trabalha muito, finais de semana. E aí, com esse dinheiro arrecadado, nós vamos tocar o segundo semestre. Se tiver alguém aqui na live querendo ajudar, mandar um dinheiro, Pix, ou mandar material, por favor, dá o endereço, como é que faz para chegar o material nas suas mãos? O Instagram, né? Pode falar. Não, o nosso maior canal de receber recursos hoje é através do nosso Instagram. A gente tem uma pessoa dedicada que responde todas as mensagens todos os dias, entende como é a melhor forma de receber ajuda e colabora da melhor forma possível para receber essa ajuda. E toda ajuda é bem-vinda, seja R$1, R$2, R$10, quanto for, toda ajuda é bem-vinda que vai fazer diferença para alguém. Tá certo. Arthur, bom, uma década de história carrega muitos desafios, mas também muito aprendizado, né? Quais foram os maiores obstáculos enfrentados nesses 10 anos? Quer dizer, talvez não tenham mais, mas sempre tem algum. Mas teve aquele que você falou, nossa, esse vai ser pesado, mas vamos em frente que a gente vai conseguir. E quais ensinamentos vocês estão levando para a vida? Lógico que é ajudar o próximo, né? Sim. Eu acho que o maior desafio que a gente teve foi quando eu fui morar fora. E não só eu, mas todos os meus amigos, os cofundadores e basicamente a grande base de voluntários, dos líderes que ajudavam a gente no dia a dia, todos foram morar fora, fazer faculdade fora. Então, de um mês para o outro, entre agosto e janeiro de 2020 para 2021, a gente perdeu metade dos voluntários, perdeu metade do nosso apoio que a gente tinha e muitas das nossas conexões que eram minhas, os meus amigos, de trazer mais voluntários, trazer mais doadores, organizar os eventos, a gente estava lá fora. Então,
eu sempre quis continuar tocando a ONG, ajudando minha mãe, que nesse momento ela já trabalhava nisso pelo dia inteiro, esse é o trabalho dela no dia a dia. E a gente teve que se remodelar para resolver esse problema. Então, depois das minhas aulas, durante o dia, ela me ligava, pedia minha ajuda, como que eu podia ajudar, qual que era a minha opinião. A gente fazia reuniões semanais com todos os líderes, com todos os voluntários, e a gente se readaptou para continuar tocando. Foi um desafio no primeiro ano. A gente teve vários momentos de turbulência, teve alguns eventos que a gente não conseguiu organizar da forma que a gente queria, mas tanto muito por conta disso a gente refez 2022, 2023, que eu continuava morando fora, de espremer vários eventos entre maio e julho, que normalmente eu estava em São Paulo, fazendo um estágio de férias ou algo do tipo. Então, a gente se readaptou e foi sobrevivendo e chegamos até quase uma década de história, como você falou. Maravilha. Tem algo a falar, Célia? Pode falar. Ah, a gente vai enfrentando os desafios, de vez em quando dá assim um tremor e um pavor, mas o dia seguinte é sempre mais fácil e mais leve, né? Eu sempre digo que Deus é muito bom, principalmente com mãos na massa. Quando eu não tenho uma solução ou quando as coisas parecem que não tem uma solução, vem um milagre. Então, nós fomos agraciados e eu tenho que agradecer muito a Deus principalmente, mas a todas as pessoas que acreditam e acreditaram na nossa missão e que caminharam ao nosso lado ao longo desses 8 anos e que deram as mãos e que você fala assim, eu vou fazer um almoço beneficente, eu tenho lugar para 80 pessoas. 10 dias do almoço, eu tenho 40, 50 convites vendidos, ainda tenho 30 lugares. E depois de uma semana eu tenho 110 lugares, e dá overbooking, um monte de gente quer e eu tenho que fechar. Então, sempre a gente recebe uma graça e os eventos dão certo. Então, só agradecer mesmo. Tá certo. Bom, como eu comentei, fiz a pergunta sobre recursos, o 10 perguntas não fica atrás. Então, enquanto estou uma água, deixa eu mandar um abraço para os meus patrocinadores, porque senão a minha produtora me pega. Um abraço para o Ricardo Bressler Pereira e o André Canute da Seiva. A Seiva é um marketplace de produtos e serviços sustentáveis feito para quem quer cuidar de si e do planeta. Milton, da WJR Criativo, grande amigo meu, que é o responsável pelo banner aqui no programa 10 Perguntas. Indo para o 5º ano, se Deus quiser, 8, 5 anos de programa 10 Perguntas. WJR Criativo é um grande patrocinador do nosso programa. O escritório de advocacia Raal Carnelos Vargas do Amaral, advogados. Flávia, muito obrigado por estar aqui com a gente, nos ajuda bastante, um dos grandes patrocinadores do nosso programa. Escritório de advocacia comprometido com causas sociais, com mais de 10 anos de atuação na área criminal. Muito obrado, Flávio. Vou falar, já sei. E a Bresser Asset, Rodrigo Bresser Pereira, muito obrigado também, que é uma empresa que trabalha com um fundo de ações do mercado brasileiro. Com mais de 15 anos de excelentes resultados, a empresa administra fundos de ações e multimercado. Rodrigo, vou te mandar essa entrevista para você, quem sabe, poder doar um percentualzinho dessas ações que você tem nas mãos aí para o Mãos na Massa. Hein? Vou te cobrar, inclusive. Não posso deixar também de falar mais uma vez sobre o mês de abril, que é o mês do azul, né? O mês do azul dedicado à conscientização sobre os transtornos do espectro autista. O programa 10 Perguntas une sua voz aos que lutam por um mundo mais respeitoso, inclusivo e acolhedor. Essa pergunta que vai para ti, mais ou menos, para você novamente, Arthur. Nós já falamos um pouco, mas é sempre estar. Às vezes eu repito alguns assuntos, que a live está assim, ó, entre e sai, está quente, então a gente precisa estar sempre falando, porque o projeto de vocês é maravilhoso. Antes da pergunta,
Essa camisa verde vai chegar uma para mim ou não? Só para perguntinha. Que tamanho que você é, Zé? Ele sabe. Eu sou G. Ele mandou uma extra GG. Cabia eu e mais 10 pessoas juntas. Tá bom. Mas chegou. Tô brincando, sou G. Tá bom. Tá certo. Bom, agora vamos falar um pouco do que faz tudo acontecer. Os voluntários. Como o projeto transforma também quem doa tempo e talento. E no mundo tão cheio de distrações, como vocês conseguem manter jovens engajados? Existe algum segredo para isso? Por que essa pergunta veio a calhar? Porque vocês comentaram há pouco que tem que tomar muito cuidado com quem vocês, com algum tipo de problema, de algum tipo de, como é que fala? De cuidado com as pessoas que vão para obras. Essa seleção, porque pessoas, eu quero, mas você pode ter problemas no decorrer de uma obra com uma pessoa, algum tipo de problema dentro de uma obra. Como é que é feito tudo isso? Sim. A gente, antes de responder a sua pergunta, a gente vê a ONG com dois principais pilares como missão. A primeira que a gente já conversou bastante, que é realmente construir casa para pessoas com deficiências e criar todo esse engajamento de inclusão e solidariedade. O outro pilar é criar novos empreendedores sociais. Então, o que isso quer dizer? São jovens, que nem eu, quando eu tinha 15 anos, que tenham vontade de aprender e transformar a vida de pessoas com uma causa como essa. Então, a gente não... Quando eles se formam da escola, com 18 anos, a gente quer que eles saiam com uma cabeça muito mais aberta de como eles começaram. E como que a gente faz isso? Como que começa? A gente trabalha com jovens de 15 a 18 anos, de escolas privadas no Brasil, como a gente já conversou. E o começo tem um processo seletivo, que eu, minha mãe, os outros líderes do projeto, fazemos uma ou duas entrevistas, onde eles têm que responder por que eles querem se engajar, que tipo de atividade que eles já fizeram, e uma série de outras perguntas que a gente avalia e decide se essa pessoa tem a maturidade suficiente, tem uma maturidade, está engajada o suficiente para entrar no projeto. Dado esse processo seletivo, começa a base de voluntários. O processo seletivo acontece uma vez por ano. Então, normalmente feito em dezembro, a partir de janeiro a gente tem a nossa base nova de voluntário. E no começo a gente tem que fazer um processo de engajamento com eles, porque eles não viveram a obra, eles não sabem o que é de verdade. Então a gente marca uma reunião presencial com todos os voluntários, explica o que é o projeto Mãos na Massa, o que a gente faz, o que a gente já conquistou, quais são nossas obras do semestre, quais são os objetivos que a gente quer cumprir. E com isso, a gente vê que saindo dessa reunião, o nível de engajamento já subiu. Mas para chegar lá em cima, a gente precisa que eles realmente vão para as obras. Então, a partir dessa reunião, a gente começa a rodar as inscrições para que esses voluntários vão para as obras. Então, a cada semestre, a gente tem uma base de, em média, uns 50 voluntários. E a cada final de semana, vão, em média, também 8 a 10 voluntários. Então, mais ou menos, eles vão uma vez a cada 5 a 6 semanas. E então, umas 3 a 4 vezes no semestre. E é impressionante a diferença de engajamento e quanto eles querem participar da obra a partir da segunda vez. Porque quando eles vão lá, entendem a diferença que eles estão fazendo, que o sacrifício que é acordar no sábado às 6:30 da manhã, estar no carro já às 8, pegar uma hora de carro para ir, uma hora para voltar, trabalhar no calor, girar massa, carregar tijolo, eles veem quanto eles estão fazendo diferença na vida do outro. E esse engajamento sobe no nível que a gente quer chegar. Então, é um processo é um trabalho de formiguinha que começa desde uma entrevista de 20, 30 minutos até uma reunião com todos, até eles efetivamente trabalharem na obra e também ajudarem em eventos para arrecadar dinheiro. Então, a gente tem muito orgulho de ver a maturidade que é transformada desse jovem de 15 anos que se forma com 18, como eles têm uma cabeça completamente diferente. E muito orgulho também dizer que vários dos líderes que passaram com a gente só foram para faculdades de
altíssimo escalão nos Estados Unidos ou na Europa. Então, todos os líderes que passaram com a gente conseguiram, através da maturidade que eles ganharam com mãos na massa, lógico que teve o acadêmico, que teve o estudo, todas as outras atividades que eles tiveram, mas eu acho que a gente tem um trabalho muito grande de criar novos empreendedores sociais e trabalhar com essa missão junto com mãos na massa, com as pessoas, que essencialmente são a parte mais importante do nosso projeto, que são os voluntários e que faz isso rodar no dia a dia. Eu fico imaginando aquele rapaz que foi, como a Célia falou, foi para balada. Falei, poxa, mas se eu não for hoje, a Célia vai me... Nós temos Sempre tem um critério de desistência, e se a pessoa se inscrever e simplesmente faltar, nós temos alguns critérios, isso não pode acontecer, entendeu? Porque ela vai receber uma advertência por escrito e na segunda vez ela vai ser convidada a sair do projeto. Nesses 10 anos já tiveram essas ocorrências? Algumas já. Mas poucas. Já rodaram mais de 400 voluntários com a gente e a gente foram pontuais. Foi muito pontual porque a pessoa sabe que ao entrar ela está assumindo um compromisso. Sim. Nós fazemos seguro de obra, então a gente tem responsabilidade. Também quero fazer um agradecimento especial aqui a Fael, que nos cede o seguro de obra para todos os 50 voluntários. Ele é nosso parceiro e ele faz o seguro. Então, assim, nós temos seguro de obra em nome de cada voluntário, não é uma brincadeira. Então, a pessoa sabe que existe uma responsabilidade nossa, existe um lanche comprado, existe um carro esperando, porque vão todos juntos. Tudo está sendo programado para que isso, no sábado, está sendo organizado para que o sábado ocorra sem nenhuma falha. E a obra em si está programada para aquele número de voluntários. Se um falha, os outros vão ter que trabalhar mais. Sim. Vão ter que carregar mais massa. Vão ter que pôr a mão na massa. Ou ficar mais tempo. Tá certo. Arthur, fala um pouco pode falar os nomes da equipe, do corpo diretivo aí. Manda um abraço para eles. Mando sim. Hoje a gente conta com... Eu vou até pegar a lista para a gente não faltar nenhum nome, porque é bastante nome. Mas dos líderes hoje, alguns já estão se formando até, acabando o período escolar, mas hoje a gente conta com o Matias Gonçalves, o Enzo Vizintim, a Lucia Melcon, Luísa Lausana, Mariana Eguchi, Pedro Soares, Rafael Berrar, Isabela Coelho, Mariana Gurevich e Martina Cury. Cury? São 9, se eu não me engano. E aqui do meu lado eu tenho a Simone Araújo, a gente já falou bastante do Adriel Messias, o Felipe e a Laiane, no time administrativo. Tá certo. Gostaria que vocês pudessem falar novamente os apoiadores de vocês aí. Pode falar. É importante isso. Bom, a gente teve muitos apoiadores desde que a gente começou a ONG, mas vamos falar dos mais recentes, a gente vai se complementando aqui. Eu tenho a lista aqui também. Mas o Alta... Genial, Investimentos... Alta Diagnósticos, Pátria, EB Capital, EVCIT... TechCorp, a Go ajudou ano passado. A Go ajudou, Track and Field, a Silvana Chedid, Natural One, Reude. Sim. Agora, você me pegou, eu tinha que estar com a lista aqui, né? Mas foi proposital. É bom, a gente está sempre revitalizando. Nossa, que eu não posso esquecer de ninguém. Mas está tudo certo, o importante é isso, né? Ter essas pessoas que estão com você, esse corpo diretivo, quem está ajudando,
porque 10 anos não são 10 dias, né? Nem 10 meses, né? É verdade, é Muito verdade. sol, muito sol na cabeça, muita chuva, ansiedade que morava fora do país e querendo ajudar e não podia vir porque estava estudando, né? Então, essa é a história. Tudo isso a gente tem que enaltecer. E quem está com vocês hoje, que nunca saia, né? Porque até agora, vou comentar da última pergunta aqui, que na verdade não é uma pergunta, vou dizer que é alguma coisa inspiradora que vai para você, Célia. Se você pudesse deixar uma mensagem para quem está ouvindo agora e sente vontade de fazer algo pelo outro, mas não sabe por onde começar, o que você diria? Aliás, depois os dois podem falar, se quiser. Eu acho que quando você se torna voluntário ou você entra em qualquer voluntariado, a ação é muito mais para você mesmo e o retorno é muito maior para a pessoa que está se doando do que para a pessoa que está ganhando e se beneficiando. Eu, cada vez que eu vou a uma obra, eu saio energizada, eu saio feliz, eu ganho anos de vida ali. Sim. Eu vejo que a minha vida tem um propósito e que eu não nasci para tomar sol ou para fazer um filho maravilhoso que eu fiz. Isso aí já é a mãe, né? Mas ser voluntário é uma bênção, é uma doação que quem não teve essa oportunidade deve fazer. Que seja, não precisa ser na ONG Mãos na Massa, mas será muito bem-vindo se quiser ser. E tem várias formas de voluntariado. Você pode, sendo profissional, você pode ser voluntário como eletricista, como carpinteiro, como hidráulico, ou como você pode, nunca fiz nada, mas como eu, que nunca tinha feito nada de mão de obra, eu vou lá e aprendo e carrego e organizo e sirvo o lanche, ou eu simplesmente não posso, não tenho tempo, mas eu vou doar o pouco que eu tenho, ou como o Arthur falou, R$ 1, R$ 5, R$ 10, uma lata de tinta em um ano transforma a parede de alguém. Então, se doar é uma transformação pessoal, é uma devolução para a sociedade daquilo que você já ganhou e daquilo que você vivencia de bom. A gente teve a oportunidade de conhecer dezenas de ONGs espetaculares nesses últimos anos. E, como minha mãe disse, se você tem alguma habilidade técnica em algo que você queira ajudar, se você tem um gosto, algum hobby, tem de tudo hoje em dia que você pode ajudar, pesquisando. A gente super feliz de recomendar também de várias ONGs parceiras nossas, onde você pode ajudar como voluntário, doando o seu tempo, ou até mesmo um valor, caso você não tenha tempo. Então, se você tiver vontade, tiver esse calor no coração de querer ajudar, com certeza tem oportunidade, porque oportunidade acho que não falta de pessoas necessitando de ajuda. Sim. Por favor, eu estou recebendo aqui várias perguntas pelo meu WhatsApp. Eu gostaria que vocês pudessem falar ou escrever o e-mail de vocês, para que as pessoas possam mandar as perguntas para vocês, quem sabe essas conexões que o dia a dia sempre acontece aqui dentro dos nossos conteúdos. O mais fácil é contato@mãosnamassa.com.br. .org, desculpa. Ai, errei. Quer digitar? Não entra aqui. Acho que Felipe e Elaine, então... Felipe, escreve aqui. Mas acho que o mais fácil mesmo é entrar diretamente no Insta, que a gente sempre tem alguém respondendo. Acho que esse é o ponto de contato mais fácil com a gente. Arthur, aquela sua mensagem positiva para o ano de 2025, 2026 e assim vamos. Eu acho que nunca, desses últimos 8 anos, nunca foi fácil. Toda decisão que a gente tomou não teve algo fácil que a gente fez,
mas nunca passou por nossa cabeça desistir. Isso é uma frase que eu sempre falo, que meu avô ensinou para o meu pai e meu pai me ensinou, que é lutar sempre, perder às vezes, mas desistir jamais. E desde que a gente começou o projeto, lá em 2017, quando minha mãe achava que era um projetinho de escola, nunca passou pela minha cabeça desistir. Teve alguns momentos que a gente perdeu, que a gente errou, que a gente deveria ter feito algo diferente, mas a gente nunca deixou de lutar. A gente vai continuar com esse espírito e a gente passa todo esse espírito para todos os voluntários e para todos os nossos beneficiados que nunca deixam de lutar e de não acreditar nos seus sonhos. Mais alguma consideração, Célia? Eu quero agradecer demais a você essa oportunidade. Sempre nos emociona falar da nossa trajetória, sabe, Zé? E estarmos juntos aqui, lembrando a entrevista que eu fiquei na torcida dos meninos e assistindo, e hoje poder estar aqui junto, relembrando todos esses anos, o nosso primeiro beneficiado, a nossa evolução, os nossos números, é sempre extremamente gratificante. Agradeço aos 10 perguntas que nos acompanham esses últimos anos. Sim. Eu sei que você é um parceiro maravilhoso, você torce, você pergunta por nós, você pergunta como nós estamos, se a gente precisa de alguma coisa. Muito, muito obrigada pela oportunidade, por a gente estar junto nessa empreitada, e espero voltar aqui daqui a uns anos, contando mais novidades. Me manda o livro também, né? Além da camiseta. Estou pedindo tudo hoje. Livro, camiseta. O livro ainda demora um pouquinho. O livro vai ser projeto 2026, mas estamos aí. Eu vou aparecer aqui em 2026 para te apresentar o livro, tá bom? Vou te pedir um espaço aí na sua live. Iremos, porque, graças a Deus, dia 18 de 8 de 2025, são 5 anos de 10 perguntas. Mais de 190 entrevistas, mais de 1.900 quebrados de perguntas. Também começou assim, meio despretensioso, foi pegando corpo e sempre trazendo projetos, conteúdos para que a gente possa sempre estar enaltecendo. Vocês eram em 22, voltaram em 25, exatamente no 5º ano. Olha quantas novidades tem aí, quantas pessoas se passaram, quantas pessoas vão ser empreendedores sociais no futuro, pais que devem se orgulhar dos filhos pelo esse engajamento, pelo social, que não é fácil. Somente eu não gostei de falar, mas vou falar, de alunos que eu vou falar de novo, de colégios, que a gente fala, nossa, não é possível que eles estão fazendo isso, porque às vezes tem gente que não é mentira, eles não são desses colégios. E eu já escutei isso, inclusive. A outra oportunidade que o Arthur e o outro rapaz, desculpa o nome dele. Joaquim. Esses filhos do papai não fazem isso, tanto fazem que estão há 10 anos fazendo esse trabalho maravilhoso. Eu só tenho a agradecer a vocês e a vocês que estão aqui com a gente, né? Porque hoje nós entrevistamos aqui dentro 10 perguntas, que estão acompanhando desde as 9 da noite, Célia Chaim, presidente do projeto Mãos na Massa, e Arthur Chaim, fundador do projeto Mãos na Massa. Amanhã, para quem chegou tarde, daqui a pouco vai estar já no GTV gravada essa entrevista, e amanhã, a partir do meio-dia, já vai estar no nosso canal do YouTube. Depois eu mando o link. Só quero agradecer a vocês. O que tiver de novidade, link, manda por 10 perguntas que a gente possa sempre estar divulgando aí vocês, obrigada, tá bom? Zé. Obrigado, um beijo. Egli, muito obrigado, minha amiga de Santos, tá aí da Baixada Santista. Você chegou atrasado, mas chegou, isso é muito importante. Tá certo, gente? Mandar um grande abraço também para a Patrícia, que ela que faz parte também da diretoria do lavagem, como é que fala? Banhos para geral. Toda semana também vai para um determinado bairro, tu pega aquelas pessoas que estão na rua, dá banho em todo mundo, cabelo, mão, pé, faz tudo, dá roupa, para que as pessoas também se sintam importantes perante da sociedade tão, não vou falar o assunto, mas, né? Tá aí, tá certo, gente? Obrigado, Célia. Beijo. Obrigado a todos mais uma vez. Minha camisa é G, não tem problema, eu aceito, eu espero. Obrigado. A gente devia estar com a caneca aqui, Arthur. Perdemos. A gente tem a caneca do 10 perguntas. Você tem a nova, eu ainda tenho a antiga, tá vendo? Muito obrigado a todos que estão aqui com a gente e voltem aqui. Sempre que precisar, o 10 perguntas está aberto a todos, tá bom? Beijo, obrigado, obrigado, gente. Zé.
Até a próxima, Tchau, turma. obrigado. E segue. Valeu, tchau, tchau.